paz do Senhor, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudar mais uma lição. Dessa vez é a nossa penúltima lição, a lição de número 12, que tem por título Perseverando na Salvação e será ministrada no dia 22 de março de 2026. Estamos aqui hoje com o irmão Alexandre, nosso presbítero e professor, e com a irmã Edna também, para juntos estudarmos essa lição. Eu já vou pedir para o irmão Alexandre fazer uma oração, para conduzir essa. Oremos. Senhor Jesus, nós precisamos da Tua graça e mais uma vez te pedimos, Senhor. Venha nos ajudar, Senhor. Nós precisamos que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos direcione nos assuntos, o que deve ser comentado, que o Senhor possa abençoar também cada professor na escola dominical, Senhor, cada aluno. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora eu vou pedir para a irmã Edna ler o texto principal, o resumo da lição e os nossos objetivos. Okay. A paz do Senhor, professores. Bom, o nosso texto principal diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está em Hebreus 10:38. E o resumo da lição diz que perseverar na fé é essencial para a salvação. A apostasia é um risco real, mas pode ser evitada com vigilância, fidelidade e confiança diária em Deus, sob o auxílio do Espírito Santo. E os nossos objetivos são refletir sobre a necessidade da perseverança para alcançar a promessa, reconhecer que a apostasia é um perigo real para quem se afasta da fé e apresentar os contrapontos entre perseverança e apostasia, incentivando o compromisso de uma vida fiel a Cristo até o fim. É isso mesmo. Na nossa interação, né, e na orientação pedagógica também, fala assim que nós somos alcançados pela graça. Qual a graça? A graça do plano perfeito divino da salvação, né? A gente vai ver um pouquinho sobre essa apostasia, que é um perigo real, né? E lá na orientação pedagógica, ele fala uma coisa muito importante que eu acho importante frisar com os nossos alunos, né? Sobre alguns cristãos, algumas pessoas precisarem de um esforço maior, né? Porque na caminhada cristã a gente tem algumas dificuldades, não são poucas, né? Alguns mais do que outros. E assim, ele dá um direcionamento aqui, falando que você deve ser o canal de Deus para ministrar essa verdade aos seus alunos e mostrar para eles que as nossas dificuldades não devem diminuir a nossa fé e nem nos desiludir. Fala sobre alguns benefícios, né, que essas limitações humanas e todas essas questões nos trazem também. Fala sobre lembrar do sofrimento de Cristo por nós, afastar o orgulho, levar-nos a olhar para além dessa vida, né? Nos dão oportunidade para provar nossa fé aos outros e dão a Deus a oportunidade de demonstrar o seu poder. Então, assim, desistir para o cristão se perder no meio do caminho, é não perseverar. Então ele vem dando um alerta agora, já que nós estamos inseridos no plano de salvação, para que nós possamos estar firmes na caminhada, constantes na caminhada, perseverando, né? Mesmo em meio às dificuldades. Na introdução ele fala assim, sobre o valor da perseverança, o perigo da apostasia, como viver de uma forma fiel até o fim, né? Ser cristão é mais do que começar bem, é continuar com firmeza, né? E aí ele dá um conselho, né? Que essa lição nos anime a permanecer em Cristo todos os dias, né? A perseverança é algo fundamental na caminhada cristã. A gente entra
no plano de salvação, através do sacrifício de Cristo, e a gente passa a caminhar com Ele. E a caminhada, ela não é fácil. A gente vai ter as questões diárias, a gente vai ter as tentações que vêm para nos afrontar, são setas do inimigo. Nosso inimigo, ele não ele é um inimigo espiritual, então a gente vai precisar perseverar até o fim. O próprio Paulo disse, né, que ele combateu com o bom combate, mas guardou a fé. E foi nessa carreira que ele também descreve nesse versículo. Então isso é importante, que a gente persevere, né, para poder alcançar a promessa, que é o nosso ponto 1, né? E a gente vai falar sobre uma esperança que produz coragem, perseverando com firmeza e a vontade de Deus como estilo de vida. Nesse ponto 1 aí, ele fala sobre essa esperança que fez os primeiros cristãos perseverarem com alegria, mesmo diante de perseguições implacáveis, né? Essa perseverança, ela deve ser consciente, ela deve ser voluntária. A gente entende racionalmente que existe um caminho e que esse caminho não é fácil, mas a gente precisa lutar para estar nele, né? Fala que Deus deseja que tenhamos e cultivemos esse mesmo sentimento da igreja primitiva, da igreja que mesmo entrando nas arenas, sendo engolida e devorada por leões, eles permaneciam firmes na fé. E fala da esperança que produz coragem para perseverarmos nessa estrada, né? Aí no finalzinho ele deixa uma frase importante. Perseverar, portanto, é manter os olhos fixos naquilo que está por vir e não nas circunstâncias momentâneas, né? A gente precisa perseverar naquilo que a gente espera, que a gente tem fé, né, que vai acontecer, e não naquilo que é momentâneo. Um exemplo disso é o próprio Pedro, né? Pedro, ele vê alguém, acha que é um fantasma, mas é Jesus, e eles têm um diálogo e ele diz, eu gostaria de caminhar por cima das águas também. E ele caminha, mas num momento lá, ele olha para o lado, vê as dificuldades, vê a tempestade, vê o mar alto, e ele começa a se afundar. Ele não perseverou na fé, no meio desse caminho. Então, Cristo nos deixa uma lição de perseverança, de ter esperança e não nos preocuparmos com as coisas que a gente tem ao nosso redor, porque são muitas, né, as dificuldades, mas o Senhor de todas nos livra, né? E aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, ou senão já pode ir para o ponto 2, perseverando com firmeza. Pode ser o vamos lá, né? Perseverando com firmeza. Esse subitem aqui, ele começa com o versículo 36 e ele destaca duas palavras aqui, que é paciência e perseverança. E ele diz, o versículo começa, né? Por que necessitais de paciência? E aí ele vai falar que há uma troca da palavra paciência por perseverança de acordo com a versão. Essas duas palavras, elas são, no nosso dia a dia, elas são parecidas, mas ela tem um contexto diferente, porque alguém pode ser paciente no sentido de que ele não está ligando para o que está acontecendo, ou ele se faz, né? Mas o paciente, ele está ali, seguindo, né? Então, ele é paciente, as coisas estão acontecendo e ele... Agora, a perseverança, ela exige uma diversidade maior. Normalmente, quando alguém está sendo perseverante, é porque ele está passando por uma diversidade. Ele tem alguma coisa, ele precisa se manter firme diante daquilo, né? E aí o comentarista vai trazer a palavra do grego, que é esse pomonê, e dado o dicionário Strong aqui, o pomonê significa estabilidade, constância. Aí ele fala a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos.
Então, aí quando a gente olha um pouquinho a realidade brasileira hoje, ou graças a Deus, eu vou até dizer graças a Deus por isso, porque Paulo ele pede para a gente orar pelos nossos representantes, para quem tem uma vida tranquila e sossegada. Eu acho que o Brasil não está tão ótimo assim como todo mundo fala, mas uma maioria da população hoje tem algumas condições que permitem que viva de uma forma mais simples. Quando a gente compara a nossa vida, uma vida, por exemplo, de populações como da Nigéria, cristãos que sofrem perseguição, e outros países que você não pode dizer que você é crente, então as nossas dificuldades hoje para ser cristão, eu não sei nem se posso dizer que são dificuldades que nos impedem de ser cristão, mas no final das contas está lá nos atrapalhando, nos ajudando. Nos atrapalhando, ajudando não, né? Nos impulsionando a deixar Cristo, abandonar a salvação. Só que aqui ele está dizendo que precisa ter estabilidade. Estabilidade, diante de uma dificuldade, você vai manter-se firme, é estável. As coisas estão na volta, mas você está segurando lá, né? Você manter um navio estável no monte, nas ondas é difícil. Então, note que a perseverança ela vai estar sempre envolvendo uma situação difícil. E aí ele fala perseverando com firmeza. E é importante mostrar isso, a irmã Rose já comentou aqui, ele está escrevendo a um grupo de pessoas, aos hebreus, que viviam passando por dificuldades, por perseguição. Né? O versículo 34 diz assim, a nossa leitura do texto bíblico, né? Porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, essa perseverança, ela está dependendo exclusivo do que a gente está enxergando pela frente. Moisés, ele teve uma situação importante, porque ele foi, até foi comentado na lição passada, ele foi adotado pela filha de Faraó e viveu todas as regalias de como filho do Faraó, como um descendente, né, daquela linhagem real. Mas, de alguma forma, ele cresce sabendo que ele é dos hebreus, e quando ele vê os hebreus sofrendo, ele vê os hebreus passando necessidade, com dificuldade, sendo atormentado, o livro de Hebreus vai dizer que ele preferiu, né, sofrer com o povo hebreu, ele abriu mão de toda daquela regalia para sofrer com o povo de Israel. Mas ele fala assim, porque ele viu algo que estava além, ele viu algo futuro. Então é importante nós falarmos de perseverança e sempre pensando, olha, o propósito dele é encorajar esses cristãos a perseverarem na fé, permanecendo à vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento. Então, de falar de sofrimento para os jovens não é tão simples, né? Mas é importante porque é o contexto da nossa lição. E diante dos sofrimentos, precisamos continuar firmes. E esse povo, eles estavam sofrendo não por qualquer coisa, eles estavam sofrendo por conta da fé, eles estavam sendo escravizados, eles estavam sendo maltratados por conta do Evangelho de Cristo, né? Então, eles tinham que perseverar mesmo. E aí, irmã Edna, sobre a vontade de Deus como estilo de vida? É interessante, né, como o comentarista coloca aqui, né? Porque hoje, no contexto atual, se fala muito em estilo, né? Estilo Qual de que é o vida. seu estilo? Em relação à moda, em relação a várias coisas, né? Alimentação, estilo fitness, né? Exatamente. E nós vemos aqui que ele coloca que a vontade de nós podemos adotar esse estilo de vida, ou seja, fazer a vontade de Deus. Aí ele fala assim que perseverar também significa viver fazendo a vontade de Deus. Isso nos mostra que não estamos apenas esperando a promessa de forma passiva, mas que vivemos diariamente buscando agradar ao Senhor em tudo. Então, que estilo de vida seria esse? Né? Se alguém ficar em dúvida ou perguntar, mas que estilo de vida é esse? Fazendo a vontade de Deus como? Como que eu posso ter isso como um estilo de vida?
é viver como Cristo viveu, é seguir as pisadas de Jesus, é seguir aquilo que Jesus falou, por exemplo, nas bem-aventuranças. Isso é um estilo de vida de alguém que vive fazendo a vontade de Deus. É atender o chamado de Deus. Então, tudo isso está relacionado com esse estilo que nós, como crentes, como cristãos, adotamos, fazendo a vontade de Deus. Então, porque nós sabemos que o cristão, ele age totalmente diferente do mundo. Então, realmente é um estilo totalmente diferente, né? Então, seria isso. E ele continua falando aqui que a perseverança possui uma dimensão passiva, que até o Alexandre já comentou um pouquinho sobre isso, e eu achei bem interessante como o comentarista coloca aqui, né, que ela, ao mesmo tempo, ela é passiva, mas ela também é ativa. Então, a perseverança, ela tem esses dois pontos. Ela é passiva porque ela traz a ideia de resistência, né? Através da perseverança, nós seguindo, fazendo essa vontade de Deus, vivendo esse estilo que agrada ao Senhor, nós estamos resistindo ao diabo, estamos resistindo ao mundo, estamos resistindo à nossa própria carne, à nossa própria vontade. Então, nesse sentido, ela é passiva, mas ela também é ativa, porque nós estamos procurando fazer a vontade de Deus. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, o nosso comportamento, o nosso falar, as nossas ações, tudo isso nos mostra, a gente tenta viver isso de forma com fidelidade, a fazer a vontade de Deus. E isso é no nosso comportamento, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser. Isso é uma forma ativa. Então, ela tem essas duas dimensões. Por isso, eu achei muito interessante. Então, enquanto nós resistimos àquilo que não agrada a Deus, como o diabo, a nossa carne, como eu já falei, nós estamos agindo para fazer a vontade de Deus. Então, estamos de forma passiva, resistindo, mas estamos de forma ativa, vivendo, fazendo a vontade do Senhor. Acho que é isso. Aqui no finalzinho ele fala que é o modo de viver de quem já experimentou o amor de Deus e deseja corresponder a esse amor com obediência e dedicação. E realmente, quando nós experimentamos o amor de Deus, nós queremos de alguma forma retribuir, fazer aquilo também, né, com amor, com dedicação. E é nesse sentido, né, que nós perseveramos, fazendo a vontade do Senhor. É isso mesmo, Edna. Eu já vou pegar o gancho do que você disse aí sobre quem já experimentou o amor de Deus e deseja corresponder a esse amor com obediência e dedicação, para a gente entrar em algo muito sério, muito. E assim, falar com os jovens sobre a apostasia é necessário nos dias atuais, porque a gente está falando de um povo que está tendo muitas dificuldades em permanecer inseridos no corpo de Cristo, por conta das dificuldades do dia a dia, dificuldades na faculdade, na família, na vida cotidiana mesmo, né? A gente vai falar sobre a apostasia. E a apostasia, de acordo com a palavra de Deus, ela é um pecado, mas ela não é qualquer pecado, né? Porque existe aquele pecado, como o próprio comentarista coloca aqui, que é um pecado que ele não é um pecado consciente. A apostasia, ela é um pecado consciente, né? Ele não é cometido por ignorância ou acidente, né? Na realidade, a palavra consciência, eu acho que a pessoa tem sim consciência do pecado, mas a ignorância, né, e o acidente faz com que uma pessoa peque. A apostasia não, ela é consciente, ela é deliberada. Quem peca sabe que está saindo do corpo de Cristo e isso é muito racional, né? Então é um pecado que ele é recebido aí da pior forma. Tem um versículo lá de Hebreus 10, 26 que fala: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade,
já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, é a invalidação total do sacrifício de Cristo, né? Então isso é muito sério, muito sério. Aí, mais lá para o finalzinho, fala a palavra apostasia significa afastamento ou abandono consciente da fé. É a negação, né, intencional, o comentarista coloca aqui, daquela fé que um dia nós abraçamos e que um dia nos abraçou também, né? É o maior ato de ingratidão contra Deus. Então, a apostasia é algo muito sério. A gente vai falar sobre a gravidade e sobre como evitar essa apostasia, né? Essa primeira parte aí era mais, na teoria, o que significa apostasia. E aí, o irmão Alexandre vai falar para nós a gravidade da apostasia. Perfeito. O que chama a atenção foi o versículo que o comentarista escreveu para falar isso, né? Ele diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí o texto destaca a seriedade com que as escrituras tratam a apostasia. O problema da apostasia, porque ela vem justamente dessa questão do experimento que a pessoa teve. Então alguém experimentou, conheceu quem é Deus, entendeu o que é ser salvo, entende o que é os benefícios e ele simplesmente abre mão disso. Se nós formos no texto bíblico, lá onde tem a nossa leitura aqui, tem o seguinte: antes desses dois versículos, ele chama a atenção, primeiro, no versículo 28, da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, ele está dizendo assim: se alguém, pela lei de Moisés, tiver duas testemunhas lá, duas ou três, a pessoa morre. E aí nós temos alguns exemplos na Bíblia disso aí. Um deles é Nabote. Levantou-se uma calúnia sobre Nabote, de que ele tinha feito algo contra a lei de Moisés. E é interessante que assim, embora seja nação de Israel, era um momento que a nação praticamente estava andando como uma nação pagã. A rainha que pediu para que fizesse isso era uma rainha pagã. Então era um reino que naquele momento não era representante de Deus. Naquele momento onde quem reinava era Acabe e Jezabel, Israel estava praticamente como uma nação idólatra. Só que, para poder matar Nabote, ela foi atrás do processo dentro da lei de Israel. E colocou lá, ele fez algo errado aqui e colocou duas ou três testemunhas. As duas ou três testemunhas falaram, pedra nele. Depois nós temos um outro caso que foi com Estevão, a mesma coisa. Fizeram uma abordagem lá, um complô, e arrumaram duas testemunhas lá para falar que ele falou contra a lei de Moisés. Então, se ele falou contra a lei de Moisés, pode matar. Então, veja que duas ou três testemunhas, mesmo quando era uma situação falsa, mas tem a testemunha, e a testemunha de certa forma legítima, a lei mandava matar. E aí ele faz uma pergunta que é extremamente importante no versículo 29. E aqui nós, né? De quanto maior castigo cuidai vós, se você negar o Filho de Deus, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então essa horrenda coisa é cair nas mãos de Deus, porque hoje, quando alguém conhece a Jesus e ele abre mão disso, não é simplesmente ferindo um código de regras, não é simplesmente ferindo uma lei, mas você está, o escritor aos Hebreus vai falar, você está novamente crucificando a Cristo. E Cristo não pode ser crucificado de novo, para ele mostrar a seriedade do que é a apostasia. E mais para baixo ele fala: não por acaso o Novo Testamento nos adverte de que essa possibilidade é real e que devemos estar atentos para não cairmos na frieza espiritual e nos enganos do pecado. E parece que algo
Só para complementar como isso é sério, o próprio Cristo, ele falou, olha, ai daquele por quem vieram os escândalos vão vir, é mister vir escândalo, mas ai daquele por quem vieram o escândalo. E é interessante essa expectação que ele fala no versículo, porque alguém foi lá, né, abriu mão, pecou, o que resta para ele? Uma expectação. Se nós olharmos um pouquinho a situação de Judas, foi um pouquinho disso. Depois que ele percebeu o que ele fez, ele quis devolver as moedas, falou, ninguém vai tocar nisso aqui não, isso aqui não pode voltar para o tempo, porque foi algo que a gente arranjou aí, isso aqui envolve pecado, não vamos botar isso para o tempo não. Compraram lá um campo de morte, e naquela agonia que ele se viu, ele falou, não tem mais para onde ir. Então, nessa expectação de Judas, ele foi e se suicidou. Então, é algo muito sério a questão da apostasia. No dia a dia, a gente parece que nada muda, mas tem um peso, tem uma responsabilidade, uma gravidade muito grande. Muito sério, né? Mas tem como evitar a apostasia, né, Edna? Sim. É algo que todo cristão deve fazer de tudo, né, para evitar. E aqui o comentarista fala que a forma de evitar a apostasia é permanecendo fiel a Deus. E aí a gente pensa, né, nós estamos falando para jovens, né, e muitos jovens têm essa dificuldade, né, eles até expressam isso, a dificuldade de se manter fiel a Deus, porque existe todo... como que o jovem vai se permanecer fiel diante de tantas tentações, diante de tantos manjares, né, como foi colocado ali para Daniel, né, e às vezes é difícil do jovem, cercado por tudo isso, deles se manterem fiéis. Mas eu anotei aqui, são coisas que a gente sempre está falando sobre isso. A forma de se manter fiel é cultivando as disciplinas da fé. É você orando, buscando a Deus, lendo a palavra. Não existe outra forma de nós mantermos fiel. Qualquer cristão, para se manter fiel, ele precisa permanecer nisso, precisa perseverar nisso. Perseverar na oração, na leitura da palavra de Deus, buscando a Deus, jejuando, consagrando a sua vida. O salmista lá no Salmo 119, que fala que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando o jovem cristão tem a palavra guardada dentro do coração, ele vai ser difícil, não que ele não vá pecar nunca, né? Porque não tem como, mas ele vai evitar pelo menos a apostasia. Pecar, a gente sempre vai pecar enquanto estiver aqui, né? Mas vamos pecar menos, podemos dizer assim, né? Vamos pecar menos. Então, para evitar a apostasia, é se mantendo fiel a Deus, fazendo através dessas coisas, guardando, cultivando as disciplinas bíblicas. E outra coisa, você jovem, nós, né, qualquer cristão, vai contar com a ajuda do Espírito Santo. Então a gente também precisamos o quê? Manter uma intimidade com o Espírito Santo, não entristecendo o Espírito Santo. Quando nós conseguimos fazer isso, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar, né? O texto aqui fala, o Espírito nos auxilia a resistir ao pecado e a permanecer firmes no caminho da fé. Então, nós mantendo essa intimidade com o Espírito Santo, nós podemos contar com Ele, que na hora o Espírito Santo sempre vai nos ajudar, Ele sempre vai nos guiar, sempre vai dizer, não faça isso, não vá por esse caminho. Então, mas precisamos manter a nossa comunhão com Ele. Eu acho que é isso, no finalzinho ele fala que é tempo de cultivar a fé a cada dia, confiando naquele que começou a boa obra em nós. Então o Senhor começou essa boa obra em nós, mas nós precisamos cultivar isso, mantendo, né, essa fidelidade, buscando ao Senhor cada dia e conservando a nossa intimidade com o Espírito Santo. Acho que essa é a forma, né, de nós evitarmos a apostasia. É isso mesmo. A gente já está partindo agora para o nosso último ponto, ponto 3, perseverança versus apostasia.
né? E aí tem no ponto 1, versículo muito famoso aí, que é o justo viverá pela fé. Quando a gente lê esse versículo, a gente precisa pensar no que vem antes desse versículo, porque tem uma conjunção aí, né? Mas o justo viverá pela fé. Mais o quê? Né? Então aí no nosso texto bíblico fala sobre não rejeitar a vossa confiança, que tem grande galardão, fala sobre necessitar de paciência, né? Fala da vontade de Deus, porque a gente precisa alcançar a promessa através dessa paciência. Fala que ainda há um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E depois de tudo isso que ele faz para animar esse povo, né? Um povo que já vem sofrendo, um povo que está apostatando, né? Ele diz, mas o justo viverá pela fé, né? É preciso viver pela fé, pela perseverança, pela fidelidade. Essa fé vem como fidelidade mesmo. E aí, tem um outro pedaço desse versículo, que é a parte B, que é assim, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí tem uma condição, o se ele recuar, ele não vai participar dessas bênçãos, ele não vai participar dessa vida futura, né? Ele não vai participar desse momento que o que há de vir virá e não tardará. Então, nessa declaração fica claro que existem dois caminhos. Ou é o caminho da fé, perseverança, fidelidade, constância, né? Ou o caminho do recuo. Irmãos, voltar para trás. Parece redundante isso, né? Voltar para trás. É redundante mesmo. Mas ceder as investidas, voltar no caminho, retroceder, não é bom. Esse é o caminho da apostasia. A gente precisa olhar para Cristo, olhar para Jesus, porque é Ele quem é o consumador da nossa fé, né? Aqui fala sobre esse chamado, que traz uma perspectiva prática e desafiadora. Significa que devemos tomar decisões com base na palavra de Deus e não nos nossos impulsos, nas opiniões da maioria, principalmente para os jovens. Os jovens, eles têm essa ideia da impulsividade. Isso é colocado, culturalmente falando, a nossa sociedade agora é aquela do tudo para hoje, né? Tudo para agora. Você aperta o botão e já está tudo certo, tudo pronto. Não existe mais espera, não existe mais a questão de se debruçar sobre a palavra de Deus e orar. Muitos ainda fazem isso, sim, mas poucos, por conta do tempo, da correria, do trabalho, do dia a dia, né? Fora as práticas pecaminosas, que o jovem sempre precisa estar dizendo não a elas, né? Que são aceitas pela sociedade contemporânea, o comentarista fala aqui. Então tem a questão de tantas pautas empurradas para dentro, tentando ser empurradas para a vida do crente e da igreja, né? Pautas de gênero, pautas de tantas coisas. Então isso é importante fazer com que o jovem ele entenda que só tem dois caminhos. Ou é o caminho da fé ou é o caminho da apostasia. A gente precisa escolher qual é o melhor, né? E a gente já sabe qual é o melhor. Hebreus 10:38 falou isso, né? Então, mas Deus honra os que permanecem fiéis a Ele, né? Deus honra aqueles que estão no caminho e que são perseverantes, estão com base na palavra de Deus, né? Que é o que a gente precisa ter, essa perspectiva da palavra de Deus. E o ponto 2 vai falar sobre recuar, né? Que é esse segundo caminho, né, Alexandre? É isso aí. O caminho que não deve ser seguido, né? Não deve ser seguido. Recuar é sinal de apostasia. Aí fala, se ele recuar, minha alma não terá prazer nele.
E esse texto aqui é importante, vou ler aqui, acho que ele é extremamente importante. A apostasia começa com hábitos que são negligenciados e enfraquecidos, como deixar de orar, parar de congregar, esconder a fé na escola ou na universidade, renunciar aos valores cristãos, fazer concessões aos desejos da carne e aos apelos do mundo. Eu estou tentando colocar aqui, mas não sei se vou fugir muito disso. Talvez esse seja o ponto principal da lição. Os irmãos, as irmãs aí podem levar toda a aula, explicar todo o ponto, mas por isso eu diria que esse talvez fosse o ponto principal, e eu diria que tem que ter pelo menos na aula uns 10 minutos para você conversar sobre esse item aqui, pelo seguinte: nós precisamos nos autoavaliar, e esse ponto ele está nos levando a essa autoavaliação, porque qual é o caminho que eu estou traçando? É o caminho que vai me fazer permanecer? Ou é o caminho que já está me sinalizando que eu estou recuando? E ele fala alguns itens aqui que é verdade, verdade, verdade. Como está a vida de oração? Você não tem que precisar conversar com todos os jovens lá. Como é que está a sua vida de oração? Não estou orando muito. A ida ao culto. É claro que estar no culto não quer dizer que alguém está, né? Mas, se alguém não quer mais ir para o culto, hoje eu não estou com vontade de ir para o culto e fico em casa. Quando chega no outro domingo, eu vou para um passeio no parque. Aí quando eu vou no outro, não, hoje eu estou cansado, ontem eu trabalhei, não fui. Quando você vai ver, você não foi mais para o culto, já faz 30 dias e tal. Então, esse tipo de conversa é importante ter com os jovens, principalmente porque quando um jovem ele falha ou ele tem um sentimento de culpa, uma das primeiras coisas que ele quer fazer é não ir ao culto. Então, nessa lição, irmãs, é uma lição que a gente pode talvez não, eu entendo que vai ser lição, que a gente pode estar salvando algum jovem de algum problema. Porque a apostasia, ela parte do ponto de que alguém vai dizer, não quero mais. Ela não parte do ponto de alguém estar dizendo assim, eu não estou conseguindo vencer isso e eu preciso de ajuda. Se alguém está passando, você tem algum jovem que ele está passando alguma dificuldade, ele está passando até algum vício aí, e ele não consegue sair, o que ele precisa é de uma ajuda. E aí a ajuda pode ser uma conversa com o pastor, uma conversa com você, professor, ou talvez ser indicado para ir atrás de um psicólogo. Ele precisa de uma ajuda, mas ele quer estar lá. E aí vem aquilo que nós falamos da perseverança. Porque quem recua, simplesmente, isso aqui não é mais para mim mesmo, eu vou embora, e aí está dizendo que a alma de Deus, ou seja, Deus, isso aí não tem prazer em mim. É esse esforço. Olha como o comentarista continua um pouquinho para frente, ele fala assim, estamos alimentando o nosso coração com dúvidas, orgulho ou indiferença? Conseguimos identificar os sinais de fraqueza, como pouca vontade de ler as escrituras, ou desmotivação para ir na igreja local e agir para mudar essa situação? Então note que enquanto houver em nós esse esforço para ser fiel, nós estamos no caminho certo. Ainda, e aí aqui vai juntar um pouco a misericórdia de Deus que nós vamos, ainda que naquele momento parece que o erro está mais forte do que a minha vontade, mas eu preciso continuar, eu não posso parar, porque em algum momento Deus vai abrir a porta e eu vou conseguir passar e permanecer fiel. Então isso tem que ser falado para o jovem, porque muitos jovens, e aí não é só jovens, mas qualquer um, quando o pecado começa a ficar mais nítido e mais invencível, a nossa quer dizer, deixa que eu vou largar isso mesmo para lá que eu não consigo vencer, quando na verdade o que Deus quer é
O justo vai viver da fé. Eu estou passando por esse momento, mas eu vou vencer. E você precisa continuar. E é isso que nós precisamos incentivar os alunos a seguir. É isso mesmo, muito bem comentado. E o nosso último ponto, somos dos que permanecem. A irmã Edna vai comentar para nós. E é uma frase bonita, né? Somos dos que permanecem. É isso aí. Aconteça o que acontecer, nós permanecemos. E eu acho interessante esse versículo que o escritor aos Hebreus escreveu, porque lá atrás ele nos incluiu. Ele fala, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Não é? Da forma como ele escreveu, né, dá essa impressão que ele nos incluiu. Porque o comentarista fala que o versículo final do capítulo 10 traz uma poderosa declaração de fé. Eu vejo uma declaração de fé na escrita do escritor aos Hebreus, que ele nos incluiu. Fala, nós não somos daqueles que se retiram. E aí ele fala que essa é a verdadeira característica dos jovens que amam a Cristo. Eles perseveram, né? Eles não voltam atrás. Aconteça o que acontecer, eles continuam. E aqui fala uma coisa muito interessante, que realmente é uma realidade que acontece com o jovem cristão, com adolescentes, com todos aqueles que servem ao Senhor. Olha, mesmo que sejam ridicularizados por viver a fé, continuam firmes na confiança em Cristo. Então, esses que estão incluídos aqui nesse versículo que o escritor deixa, eles vão ser ridicularizados, né, mas eles vão continuar, porque eles vivem pela fé. O que eles sofrem hoje, a ridicularização, o bullying, enfim, tantas coisas que os jovens sofrem por professar a sua fé, mas eles continuam, eles permanecem, não é? No finalzinho ele fala que jovens cristãos perseverantes são aqueles que mantêm sua vida devocional mesmo em meio a uma rotina concorrida. Isso é muito importante colocar, porque os jovens sempre falam que não tem tempo. Mas por que você não orou? O Alexandre colocou aí a questão da oração. Por que não vem no culto de oração? Por que não leu a Bíblia e tal? Mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho a faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho isso. Mas veja bem, nós temos 24 horas no dia. Será que durante 24 horas não dá para separar, nem que seja 5 minutos, para ler um versículo, para fazer uma pequena oração? Talvez não vá conseguir fazer isso todos os dias, mas algumas vezes na semana, não é? Então, dá a impressão que, na verdade, é uma falta de interesse do jovem em manter essa vida devocional, que é uma necessidade. Todos nós precisamos, não é? É uma forma de nós permanecermos firmes, né? Sem essa vida de devocional, a gente não consegue. A gente precisa tirar um minuto para ler a Bíblia, para fazer uma oração, né? Então, os jovens cristãos perseverantes são aqueles que mantêm sua vida devocional mesmo em meio a uma rotina concorrida. Escolhem amizades que os aproximam do Senhor. Isso aqui é algo muito importante. Muitos jovens estão se apostatando por causa das amizades, não é? Porque muitas vezes preferem as amizades do mundo, um amigo do mundo, e a gente sabe que os amigos do mundo só vão levá-los para o caminho mau, não é? Mas a gente precisa orientar que os jovens escolham amizades que vão levá-los a se aproximarem mais e mais de Deus. Servem na igreja com alegria, que é outra coisa importante também, né? Estar ali servindo ao Senhor, seja cantando num conjunto, tocando um instrumento, mas que façam isso com alegria. E não negociam a sua fé. Isso aqui é importantíssimo. O jovem cristão que está perseverando, ele jamais vai trocar a sua fé por nada, seja por um momento de prazer, por qualquer coisa. Nada pode, a nossa fé não é negociável, né? Acho que é isso, né? Não negociam a sua fé por conveniências passageiras, né? Porque tudo aqui no mundo é passageiro mesmo, né? Mas o justo viverá da fé, né? E o que vive pela fé, ele vai permanecer. Me permite ler esse versículo, o 10:39 na NVI, ele fala assim:
Porque nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Então, isso precisa estar muito claro para os jovens, professores. Tenta, talvez, diria, correr um pouquinho com os 2 primeiros pontos e chegar nesse, demorar um pouco mais de tempo, ou começar por esse, depois ir. Porque o que acontece? Quando alguém retrocede, ele abre mão da luta e volta para trás. Mas ele está dizendo que nós não somos desses que retrocedem, abrem mão e vão embora, mas os que creem e são salvos. Então, quando alguém crê e permanece, persevera, ele continua e a ação do Espírito Santo vem e nos ajuda. Agora, quando a gente retrocede e abre a mão, aí o Espírito Santo agora não tem mais o que fazer. É verdade. E para finalizar, eu vou ler o ponto importante. Está aí nesse último pense, embaixo desse último pense, tem uma pergunta, mas o ponto importante é: perseverar é escolher dia após dia manter-se fiel a Cristo, mesmo quando for difícil, impopular ou solitário. Então, que fique uma lição para nós, para os nossos alunos, né? Que Deus abençoe cada professor, em cada congregação, sua aula seja uma bênção, que os seus alunos sejam tocados por mais esse aprendizado, em nome de Jesus.